Bem-vindos à nossa aula de número 6, tá? Qual é o passo a passo? Tá? Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho, para você que já entendeu depois das últimas aulas, o que é a tecnologia, como ela é utilizada na indústria, olhou alguns exemplos, viu alguns exemplos práticos, alguns cases de sucesso, e você pode estar se perguntando, tudo bem, uma vez que eu consiga esse equipamento, uma vez que eu consiga a aquisição dele, como que eu começo? Qual que é o passo a passo inicial? O que eu devo fazer? Então, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o passo a passo de como aplicar desde o do caminho inicial até a implementação final. Tá? Em alguns steps ali bem simples, mas que são muito importantes a gente ter esse racional montado para que a gente possa dessa forma fazer uma implementação o mais perfeita, o mais próximo da perfeição possível, tá bom? Vamos começar. Como é que a gente começa então? Qual que é o racional por trás dessa implementação? Tudo começa com o bom e velho PDCA. O que é o PDCA? É o Plan, Do, Check and Act. Tá? Isso vem do inglês. É um sistema onde você planeja, executa, checa e age. Né? Ou seja, você planeja as melhorias, executa os testes, checa os resultados e implementa, né? E age na implementação. Qual que é esse procedimento do Plan, Do, Check, Act? Tá? Planejar é reconhecer uma oportunidade, tá? E planejar uma mudança. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma nova tecnologia, a gente identificou essa oportunidade e a gente quer planejar a mudança para a utilização dessa tecnologia. A gente tem o Do, que é o fazer, né? É testar essa mudança, fazer um estudo em pequena escala. Então, é exatamente a mesma coisa. Você, uma vez que se planejou, você vai montar um teste piloto, teste pequeno. Lembre sempre que se você erra pequeno, fica mais fácil de corrigir para depois você poder trabalhar sem o risco de errar grande que gera prejuízo, tá? Então, essa é a ideia do plan e do do. Quando a gente chega no check and act, ou verificar e agir, né, o verificar é a revisão, né, é revisar o teste, analisar os resultados, e identificar o que você aprendeu, o que você gerou com isso. Então, nada mais é do que você planejou, você executou e agora você tem que checar se você está no caminho certo ou se você precisa fazer algum tipo de ajuste no caminho, tá? E o último, o act ou o agir, é sempre agir na base do que você aprendeu na etapa de estudo. Né? Claro, se a mudança não funcionar, repete o ciclo até que ela funcione ou, obviamente, fazendo de alguma forma diferente, senão a gente vai ficar num loop infinito. E se você tivesse sucesso, você está apto a incorporar essa tecnologia, incorporar essa ação na sua rotina e no seu dia a dia. Tá? Como que a gente usa esse PDCA? Né? A gente vai implementar ele aqui na prática para a implementação do equipamento, implementação da tecnologia, mas na prática como é que você pode usar? Toda vez que você estiver iniciando um novo projeto de melhoria, toda vez que você for desenvolver um design novo, um aprimoramento de processo, de produto ou de serviço, tá? Definir um processo de trabalho repetitivo, que é o caso aqui na prática, né, a gente vai gerar a implementação de um equipamento que vai ser basicamente utilizado para a rotina, para essa checagem de controle de qualidade repetidas vezes. A gente vai planejar e coletar análise de dados a fim de verificar e priorizar problemas ou causas raízes. Então você utiliza isso para você identificar na raiz o que está acontecendo e poder agir de acordo. Você implementa, usa para implementar qualquer mudança que for aplicado, seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida profissional. Se você vai fazer uma mudança, você primeiro precisa planejar, primeiro você precisa executar, depois você checa e depois você age de fato nela. Tá? Então você também trabalha para a melhoria contínua ou do japonês Kaizen, tá? É ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então esse é o princípio base por trás do PDCA para você ter uma execução perfeita. Isso veio do japonês, eles sempre praticam e atuam dessa forma, é por isso que eles têm os melhores exemplos de processos bem determinados, bem definidos, que todo o resto do mundo acaba utilizando, né? Assim como 5S, por aí vai. Beleza, como é que eu começo então, agora pensando focalizado exclusivamente
na implementação desta tecnologia que a gente está conversando. Lembre-se, métodos rápidos, implementação na indústria, tá? Então a gente começa aqui, deixa eu puxar a sua caneta para ficar mais fácil, o apontador laser. Aqui a gente começa com Plan e o Do, tá? Então nesse slide a gente começa com o planejamento. O que é esse planejamento quando se trata deste equipamento ou desta tecnologia, tá? Observar e identificar as análises de maior volume ou maior custo para a sua empresa, tá? Seja ele em valor financeiro, direto ou em tempo gasto. Então você vai parar, vai fazer uma avaliação completa do que você faz na tua rotina ou na rotina da tua empresa, onde estão os maiores pontos ali de volume, de amostra, volume de análise, volume de resultados necessários, volume de ajustes de processo, onde você normalmente vê que muitas vezes precisa ser feito ajuste ou precisa ser feito análise, reanálise, liberação, eu recebo muito produto, tenho muitas matérias-primas, eu preciso de alguma coisa para me ajudar, então é isso, esse primeiro passo, é você dar um passo para trás, olhar o macro, ver aonde você pode aplicar isso para você poder começar a fazer o planejamento. Então, avaliar os parâmetros analisados, né, já estão contemplados no NIR, né, isso é o que a gente já veio falando nas aulas anteriores. Se você já percebeu que a tua área de atuação ou a área que a tua indústria atua, a tua realidade, a tua rotina já está contemplada em alguns parâmetros ou até mesmo naquele campo de atuação da indústria que eu dei de exemplo, é o que você atua, então você já tem esse passo praticamente concluído. Se não, não tem problema. Você sabe agora, depois de todas essas aulas, qual que é a ciência por trás do NIR. Então você sabe agora exatamente o que você precisa ter de estrutura molecular e de tipo de produto para que ele tenha algum tipo de resposta para você no equipamento, tá? Então, terceiro ponto. Realizar o cálculo prévio, aproximado, né, de quanto custa cada análise feita. A gente bota aqui como Manday, que é uma terminologia do inglês, que é o custo hora-homem, custo do operador, né, e o custo da operação como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é um analista, ou você é um auxiliar, ou você é um operador, muito provavelmente você vai falar, puxa, como é que eu posso calcular isso? Tenha certeza, ou a probabilidade é muito alta, que o teu gestor, ou o teu coordenador, o teu gerente ou o teu diretor, ele tem esse cálculo feito. Tá? Ele precisa ter esse cálculo feito porque é uma questão que entra na base contábil, né, para saber os custos de operação e para fazer cálculo de margem de lucro e tudo mais. Então isso é muito importante, você não precisa se atrelar aqui aos detalhes ou à parte minuciosa da coisa. Pode pegar um macro, faz uma visão um pouco mais geral para você ter corpo na tua argumentação. Então aqui você vai conseguir levantar os custos. Eu não sei quanto custa a hora do operador. Poxa, pega o teu salário, se é você que faz na prática, como exemplo, divide o teu salário por 30, você vai ter o teu custo para a empresa para um dia, divide por 8 horas de trabalho ou por 9 horas, não sei quantas horas você trabalha, e você vai ver quanto custa a tua hora. Com isso você vai saber se aquela análise leva 2, 3, 4 horas para ser feita, você já tem uma boa base de custo do lado da operação. Aí você depois precisa fazer o custo de produtos químicos utilizados, custo de manutenção do equipamento e tudo mais, que provavelmente o teu gestor, ou se você é um gestor, você já provavelmente tem esses dados de forma mais fácil para poder ser levantados. Tá? Levantar as dores do processo. Né? Você tem uma liberação que é lenta, você tem um ajuste recorrente de processo, você tem uma tomada de decisão que muitas vezes é complicada, precisa envolver muita gente a todo tempo, a análise parece que é chata, parece que ninguém acredita. Então, talvez isso seja um bom balizador para você entender que é o caminho, talvez, chegar a colocar essa possibilidade na mesa como um equipamento que pode ajudar vocês nessa solução. Tá? Entrar em contato com algum fornecedor, isso aqui é algo que é extremamente importante e eu acho que atualmente está cada vez mais fácil. Tá? Então você entra em contato com qualquer fornecedor de equipamento. Eu apresentei aqui durante as aulas uma série de modelos, uma série de marcas diferentes, então você pode entrar em contato com alguns deles, até para você ter uma cotação, você poder ter um balizador melhor do quanto custa
um equipamento, a depender da tua necessidade, claro, e eles sendo os experts nos equipamentos que vendem, vão saber entender, de acordo com a tua necessidade e as tuas informações, qual que é a melhor forma, o melhor equipamento que te atenderia, tá? Mas a ideia aqui de entrar em contato com o fornecedor não é só a especificação do equipamento, mas sim talvez negociar um equipamento para ficar em loco com vocês por empréstimo. Normalmente isso não é pago, tá? Mas vai de acordo com a tua negociação, onde você bota o equipamento no teu laboratório para você criar a rotina, para você trabalhar com ele um tempo, entender como ele funciona e talvez já justificar a necessidade da utilização dele, tá? No teu dia a dia. Então isso é muito importante, isso funciona muito bem atualmente. E isso pode ser utilizado como uma ferramenta para trazer já a proximidade, para começar a fazer o negócio acontecer, tá? Outra coisa que é muito importante e normalmente todos os fabricantes fazem com o maior prazer do mundo, porque é aí que eles comprovam a eficiência do equipamento, é pedir uma análise de payback, tá? Então o que é isso? Basicamente você vai passar os custos das suas análises, né? O custo mais grosseiro, você vai obviamente pedir permissão ou autorização para algum superior seu, para saber se você pode abrir esses dados. Normalmente não são dados que são problemáticos de serem abertos, e você vai passar e pedir um cálculo de payback para o teu fabricante escolhido. Por que ele vai fazer? Ele vai fazer um estudo de caso, é muito similar ao que a gente apresentou nos cases de sucesso, naquela última tela de custo, onde ele vai calcular para você e vai falar, olha, você vai ter uma redução de custo de 50%, 60%, 70% nessa tua realidade hoje, com o número de amostras e com esse custo, número de equipamentos e tudo mais. Você vai pagar, se pagar, né? Você vai pagar o investimento em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a partir daí é só lucro. Então você vai ter uma visão macro da parte financeira da coisa. Isso é muito importante. Não adianta a gente só olhar para a análise, a gente tem que olhar para o todo, né? Se a gente quer crescer, a gente quer evoluir como carreira, esse é o caminho de olhar sempre o macro, tá? Então isso aqui a gente fecha a fase 1, que chama planejamento, o plan do nosso sistema aí do PDCA. Quando a gente vai para a execução, tá? A gente começa aqui também, eu sempre tento colocar em 5 passos para tentar facilitar a coisa e não ficar uma lista muito grande. Os 5 passos da execução começa pelo seguinte: uma vez que você adquiriu o equipamento, tá? Você está com o equipamento em loco, instalado, já fez o primeiro treinamento. Você inicia o seu uso sempre em paralelo com a metodologia de referência. Isso o fabricante vai te falar, mas eu gosto de reforçar para você já ter isso previamente com você. A necessidade agora é a construção de uma database, tá? O que muitos fabricantes vão te passar? E aí é uma avaliação muito técnica realmente, não tem certo e errado. A depender do que você quer analisar, do que você quer fazer, ele vai te falar, olha, eu já tenho uma database com mais de 20 mil pontos nessa curva, mais de 20 mil análises. Você não quer utilizar ela? Porque aí você já pode testar direto. Aí você pula uma série de etapas aqui. Qual que é o risco? A database você não sabe o que tem lá dentro, né? O que eu quero dizer com isso? O milho que é utilizado aqui no Brasil não é o mesmo milho dos Estados Unidos. Vão ter diferenças, tá? É claro, sazonalidades, diferenças técnicas intrínsecas do material, que você pode levar a ter uma leve variação de resultado. Às vezes isso é mínimo e pode ser contornado com tranquilidade, mas às vezes isso pode causar algum tipo de problema, porque sempre depende da tua faixa de trabalho. A minha sugestão uma vez que você entra nesse caminho de querer uma análise rápida, parte-se do princípio que você tem um volume amostral considerável. Então, cria a sua própria database. Eu acho que é muito melhor do que aproveitar uma já pronta, tá? Mas vai de cada um, acho que é caso a caso, precisa ser avaliado. Mas aí você constrói a sua, então esse é o primeiro passo da execução. Cada amostra que você pegar para analisar é uma amostra que você precisa fazer tanto o scan, tanto o escaneamento, a análise no equipamento no NIR para poder fazer a geração de espectro, como essa mesma amostra precisa ser analisada pelo método de referência. Porque a gente vai começar a interligar as coisas e na criação da database, você não vai só escanear, mas você vai inserir os dados dos parâmetros que você quer transferir para o NIR. Tá? Então, por exemplo, você pegou vamos dizer aí, um leite em pó.
tá? Recebeu o leite em pó, você vai passar ele, vai tomar uma amostra, essa amostra vai ser escaneada no NIR, vai ser gerado o espectro, essa mesma amostra você pega ela e divide para fazer as análises de proteína, de gordura, enfim, do que for, umidade, do que for, e aí depois que você tiver esses resultados que vieram da mesma amostra, você volta lá no equipamento, abre um campo e vai colocar umidade X, total, gordura total Y e proteína Z. E aí você vai fazendo isso a cada amostra. Tá? Buscar alimentar a tua base de dados com resultados bons e ruins. O que eu quero dizer com isso? Variabilidade é o caminho do sucesso. Tá? O que eu quero dizer? Quanto mais variabilidade você tiver dentro da sua faixa de aceitação, então, por exemplo, eu tenho uma análise que o meu teor de proteína tem que dar 12, mas eu tenho uma aceitação entre 10 e 15%, ou 10 e 14%. Então, beleza. Então, vamos buscar produtos, variabilidade dentro da faixa de operação. Se você conseguir extrapolar a faixa de trabalho, melhor ainda, porque aí você vai ter certeza de resultados fora da especificação e resultados dentro da especificação. Então, variabilidade é o melhor cenário possível. Nicolas, eu não consigo ter variabilidade suficiente. Então você vai fazer o seguinte, você vai começar a coletar os seus dados, como eles vêm, e vai abastecendo a curva. Daqui a um mês a gente avalia, daqui a 2 meses a gente avalia, para ver quanto de variabilidade você teve, para determinar as faixas de trabalho que você tem ali com base no teu histórico. Se você nunca teve resultado fora de especificação, para um parâmetro específico, tudo bem, não tem problema. Isso é um bom sinal, inclusive. Você vai ter bastante dado dentro da faixa. O dia que der fora, o equipamento vai observar que é tão diferente do que ele está acostumado que ele também vai te dar um resultado diferente. Tá? Então, isso é muito importante, a variabilidade. Eu já vi muitas pessoas, eu particularmente já errei também, tentando fazer com resultados muito próximos o tempo todo. Eu tinha pouquíssima variabilidade em um projeto e eu tinha muitos resultados próximos. O que acontece? Vocês vão lembrar na aula anterior dos cases de sucesso. Você começa a ter um R quadrado cada vez mais baixo, porque toda a concentração de pontos que você tem está exatamente na mesma posição. Então, se você não tem variabilidade, você não tem linearidade. Então, se você não tem um sistema linear, fica difícil você gerar uma curva ou um modelo matemático que te atenda. Tá? Então, assim, tem que entender a lógica por trás para você poder também contra-argumentar ou pedir para o pessoal de P&D ou pedir para o teu fornecedor, pedir amostras que tenham variabilidade. Mas o ideal é sempre de acordo com a demanda. Tá? On demand. Recebeu, analisa, abastece, recebeu, analisa e abastece para a gente poder criar esse banco de dados. Tá? Número 4, buscar um número mínimo, né? Um N mínimo para começar. Qual que é o meu N mínimo, Nicolas? Não sei, vai depender da tua realidade. O que eu colocaria como o mínimo do mínimo do mínimo? Assim, eu não sairia a partir daqui. Tá? Entre 30 e 50 resultados, ou melhor, entre 30 e 50 scans. Você vai ter 30 ou 50 amostras com variabilidade entre elas, que você possa ter analisado tanto pelo NIR quanto pelas metodologias primárias. Tá? E aí você vai conseguir ter uma base mínima para começar. Tá? Pode fazer com menos? Dá para fazer até com 10. Só que aí o teu risco de erro, lembra do SEC, do Standard Error of Calibration? Então você vai começar a ter um erro cada vez maior porque você tem poucos pontos. Então você precisa de um número N grande. Então aqui, quanto mais melhor, tá? Mas a gente precisa partir de um mínimo. Um mínimo entre 30 e 50. Um máximo não tem, um máximo é um teto. Se você gera muito resultado, se você está num laboratório de altíssima rotatividade de resultados, é ótimo, porque talvez em uma semana ou um mês você já tenha aí 200, 300, 400 resultados e você vai rapidamente poder colocar esse equipamento em funcionamento. Tá? Identificar com precisão as amostras analisadas e garantir que sejam sempre exatamente as mesmas avaliadas entre método primário e secundário. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, primeiro, tem duas formas de você fazer. Você pode só escanear as análises e depois jogar ela para o laboratório para poder ser feita um método primário. Né? Qual que é o risco disso? Você depois se perder entre o resultado que saiu e o scan que você fez. Então, você vai precisar ser uma pessoa muito organizada. Ou você anota tudo
ou você no equipamento, no software do equipamento, a cada scan, você coloca muito bem a identificação dessa amostra para quando retornar o resultado preciso do método de referência, você não corra risco de colocar errado ali os valores. Porque lembra, se você insere um valor errado num espectro que foi lido, o equipamento vai estar entendendo errado. Ele só vai, não existe mentira por parte do equipamento, ele vai te retornar o que foi abastecido. Então isso é muito importante, ter essa identificação sempre precisa do que foi analisado no método primário e no método rápido. Tá? Outro ponto muito importante que eu já cometi este erro, então por isso que eu gosto de colocar, porque vem da minha experiência, é a questão da mesma amostra ser analisada. Tá? O que eu quero dizer com isso? A depender do seu procedimento interno, às vezes você vai receber uma amostra para análise no controle de qualidade. E às vezes você ou recebe muito pouco e tem que pedir mais, ou você recebe uma quantidade muito grande. Qual que são os problemas dos dois cenários? Se você recebe muito pouco, o que eu tenho não dá para fazer o método primário e depois fazer o scan. Então você primeiro obrigatoriamente tem que fazer o scan dessa amostra no NIR, tira ela do equipamento, né? Se for pastosa, vai tirando, volta para o frasco e depois passa para o método primário. Isso é trivial, porque você precisa garantir que aquela mesma amostragem seja lida nos dois equipamentos. Qual que é o outro cenário? Minha amostragem é muito grande, eu recebo um bag, um saco desse tamanho aqui, com muita amostra. Qual que é o problema? Talvez você não tenha uma homogeneidade completa nessa amostragem. Nessa tomada de amostra, ela já não é homogênea. Então, quando você tira uma parte para analisar no NIR e depois você tira uma parte para analisar no método primário, você vai ter variabilidade entre elas. E aí você começa a distorcer o que você está colocando de informação no equipamento. Então, esse é um ponto muito importante também. Então, o que eu faria? Ou pediria uma tomada de amostra mais razoável para que você possa trabalhar, ou que você garanta a homogeneidade dessa amostra, ou que o melhor cenário de todos, que é o que eu recomendo sempre, é utilizar a exata mesma amostra, tirar do copo de amostragem, voltar para o saquinho para que ele possa ser analisado no método primário. Assim, você provavelmente vai conseguir a maior realidade possível entre espectro gerado do scan do NIR e os resultados do seu método primário. Tá? Então, assim a gente termina a fase 1 e a fase 2, planejamento e execução da implementação desta tecnologia. Para a segunda parte, a gente tem o que? O check and act, né? Essa é a segunda parte da roda para finalizar. Qual que é a primeira etapa aqui? A gente vai fazer uma checagem dos resultados. Você já fez um bom trabalho, você avaliou, você montou, planejou, executou com primazia, com perfeição. Então a gente agora vai ter que checar esses resultados. Então, após ter 30, 50 amostras analisadas, lembra que esse é o mínimo do mínimo, você vai avaliar os espectros de leitura sobrepostos para ver se não teve nenhum tipo de outlier, não teve algum tipo de coisa muito absurda que aconteceu, e vai rodar algumas curvas pré-existentes que o fabricante já te fornece para você poder avaliar o resultado. Então, esse seria o cenário de talvez você tentar utilizar uma base de dados que já existe. Então, você pegaria esses espectros 30, 50, que você também tem o resultado do método primário, certo? E você colocaria dentro da curva já existente para ver qual que é o output, qual que é o resultado. O que isso vai te dar? Vai te dar o resultado predito pelo método matemático que já existe do fornecedor, só que você tem os seus resultados primários também. Então você consegue fazer um comparativo real. Com uma tacada só você consegue avaliar o seguinte: você já tem as suas 30, 50 amostras escaneadas e pelo método primário, certo? Segundo ponto, você pode botar essas 30 amostras para ser rodada na curva que já existe para você poder ver o resultado. E aí você compara o resultado gerado dessa curva com o resultado primário. Puxa, Nicolas, ficou mais ou menos, não gostei muito, o resultado variou muito, não tem problema. Então você descarta a curva que já existe do teu fornecedor, que ela realmente é de uma amostragem, são produtos do mundo todo, e você vai com essas 30, 50 montar a sua. Então por isso a importância de ter esse set de amostras bem definido e bem escolhido, e com essas análises do método primário, porque você vai poder utilizar ela em vários cenários.
né? Se o cenário mais fácil, que é usar a curva do fornecedor, não funciona, não tem problema, esquece ele e já pega para fazer, para montar. Você já tem esse resultado, você vai montar a tua própria curva. Tá? Então aqui eu coloco, caso o fabricante não tenha curvas default, ou seja, ele já não mostre para você ou não tenha essas curvas específicas para o produto que você quer utilizar, aí de novo não tem problema, você já tem os seus resultados, você pode fazer a geração específica para o seu produto. Tá? E detalhe, lembre-se sempre que quando você gera uma curva dessa com tantos pontos e com o resultado linkado com resultados do método primário, essa curva ela custa um dinheiro, tá? Ela tem um valor absolutamente alto. Se você para pensar, existem curvas geradas em algumas multinacionais que são geradas de fontes diferentes, de plantas diferentes, num mesmo produto, com mais de 10 mil, 20 mil, 50 mil resultados. Você imagina, é incalculável praticamente o custo disso, sabe? O valor que isso tem em termos práticos. Então, assim, todo esse trabalho que você está fazendo, ele tem um valor gigante. São curvas assim que você tem que guardar com muito afinco. Você não vai passar essa curva para o teu fornecedor, para o teu fabricante, tá? Então, são curvas que ficam como classified, né? Fica como algo muito protegido, muito como parte da tua empresa mesmo, é um ativo da sua empresa, porque isso de fato leva tempo e dinheiro. Então, de posse desses resultados, dessa curva, você vai avaliar o que a gente já conversou. Né? Vai avaliar o R ao quadrado, para ver o grau de linearidade, se ele te entrega, o A e B da curva gerada. Né? É sempre bom para você avaliar o grau de linearidade e o quanto essa curva está angulada, né? E o quanto ela vem batendo no eixo Y, que seria o B. Né? Se ela sai do zero, o B é igual a zero. Se ela sai do 1, do 2, enfim, de cima, então esse B já é positivo, ela está deslocada. Tá? Então, por que é bom ver isso? Porque às vezes você pode começar a perceber um drift, né? Ou seja, resultados que estão sempre variando 0,1 ou 0,2, ou enfim, uma variação sempre constante, onde você pode facilmente, simplesmente ajustar o B da reta, né, o B da tua curva, e você consegue corrigir esse desnível. Aí, obviamente, você precisa colocar aqui também a questão do Standard Error of Calibration, o SEC, né, que o próprio software vai te liberar. Quando você fizer a geração, ele já vai calcular para você, além de todos esses itens, também o erro de calibração para você avaliar se ele está suficientemente bom ou não. Tá? Quarto passo, que a gente já conversou também lá atrás, em outras aulas, é rodar então um set com outras 30 amostras novas para que sejam preditos pela curva recém-desenvolvida. Tá? Aí o ponto importante que a gente falou lá atrás, eu vou repetir aqui. As amostras não podem ser as mesmas utilizadas para a construção da curva. Tem que ser um set à parte. Tá? Por quê? Porque daqui vai sair o SEC-V ou o Standard of Cross Validation, tá? Que vai ser literalmente você botar a tua curva à prova para você entender se o erro que ela gera agora está de acordo com o que você pode aceitar. Então esse set de amostras, lembre-se sempre, é um set à parte, ele não está contido dentro da curva analítica desenvolvida e não pode fazer parte, porque senão o que você vai gerar não é um SEC-V e sim um SEC, porque você vai estar literalmente pegando essas amostras e reanalisando na curva que elas mesmas foram utilizadas para construir. Tá? Quinto e último passo é analisar essas amostras também pelo método primário e comparar os resultados obtidos, tá? Método rápido versus primário. Por quê? Aqui você não vai só se defender ou ficar encostado no SEC-V, que claro tem sua suma importância, mas com esse novo set de 30 amostras, você vai conseguir não só avaliar o erro de calibração da tua curva do método rápido, como o quão distante realmente, de fato, ele está do método primário. Tá? Então, isso é de suma importância para você, entre aspas, validar essa forma nova de você fazer as análises do seu dia a dia. Tá? Então, como fase 4, aqui a gente vai para a fase de implementação ou ACT, né? Onde basicamente também são 5 passos interessantes aqui para a gente fazer. Primeiro, colocar o equipamento em uso não oficial, tá?
para monitoramento dos resultados obtidos frente aos métodos primários. Então, o que você vai fazer? Uma vez que você fez toda a parte da fase 3, você vai colocar o equipamento ali. Teoricamente, ele já está apto para ser utilizado, né? Mas você precisa monitorar, porque você está na fase agora de implementação, e você vai monitorar os resultados. Toda amostra que chega, ela naturalmente você finge que aquele equipamento ele não está ali para liberar nada, você pega a amostra, faz a leitura no NIR, e segue o fluxo dele no método tradicional. Tá? Você vai fazer isso por quanto tempo, Nicolas? Você define. Você vai pegar uma amostragem que quer fazer com 20, com 30, com 50, não tem problema. O que te faz sentir confortável é o que vai te dar um norte nesse caso. Então você vai pegar, vai durante um tempo X, dependendo do volume que você tem, monitorar e comparar numa planilha, né, comparar estatisticamente a diferença que você está tendo durante essa fase de monitoramento entre os resultados do método rápido e dos métodos primários, para que você possa ter mais certeza e mais garantia que ele está te entregando o que você precisa. Então você observa os resultados semanalmente e avalia se vai ser necessário ou não incluir mais pontos na curva gerada ou realizar ajustes na equação matemática. Porque agora, uma vez que você já criou a tua curva, você já fez o cross-validation, você já fez o monitoramento, você já entendeu o que precisa ser ajustado ou não. Então, se os resultados estiverem ótimos, perfeito, vamos seguir. Se não estiver bom ou se você sente que pode ficar melhor, não tem problema nenhum. Você pode pegar esses resultados que você fez de monitoramento, inseri-los dentro da curva para ver se você consegue um SEC e um SEC-V ainda mais baixo, para ver se você consegue um R quadrado ainda melhor, para você poder desenvolver isso e deixar cada vez mais otimizado. Lembra sempre que é Kaizen, né? É melhoria contínua. Então, não adianta achar que vai fazer uma vez só e acabou, porque não é esse o caminho do sucesso, tá? E aí você, como passo 3, você inicia o processo de validação oficial na tua empresa, se a sua empresa segue esse tipo de norma, tá? Da metodologia de acordo com os protocolos internos ou direcionais internacionais. Tá? Então aí fica a critério, cada empresa tem a sua forma de fazer, tem empresas que têm já um protocolo interno de validação, tem empresas que seguem, como a indústria farmacêutica, seguem guias internacionais, então vai depender muito de cada um. É óbvio que nem tudo é perfeitamente aplicável para essa tecnologia, mas é facilmente validável. Teoricamente dizendo assim para vocês, a questão de fazer os sets de amostras diferentes, fazer a construção e depois a avaliação, isso já seria uma validação, tá? Mas a depender da empresa, do campo de trabalho, da área de trabalho, às vezes você realmente necessita de um protocolo, de uma validação, de um relatório, então fica muito a critério da empresa. Mensalmente, tá? Quinto e último passo nessa fase, mensalmente deve-se avaliar os resultados e realizar um double check com o método primário, tá? A fim de garantir que está tudo perfeito. O que é isso? Depois que você implementou, você executou, está tudo perfeito, já está rodando, você está com a máquina funcionando, já está com benefício em casa, já está, putz, está maravilhoso, já está mais rápido, já estou conseguindo fazer outras coisas porque a análise agora não está me dando mais dor de cabeça. O que vai ficar para o resto da vida com você? Lembra que eu falei lá atrás, em algumas aulas, que o fato de você implementar esse equipamento, isso não vai te fazer eliminar completamente o método primário. Você vai reduzir drasticamente, o que é diferente. Porque aqui você precisa garantir um double check. O que é isso? Uma vez por mês ou uma vez por semana, dependendo do seu volume, claro. Você pega a mesma amostra, você agora já não vai estar mais fazendo no método primário, você só vai fazer ela no método rápido. Você pega uma ou duas amostras e analisa nos dois, repetindo muito próximo que a gente fez naquelas fases iniciais, mas com uma ou duas amostras só. O que você quer ver? Você quer dormir em paz, você quer ter garantia de que o teu resultado não é problemático. Então você faz isso uma vez por mês, avalia o resultado. Se você passa a ver que está de novo tendo algum drift, está tendo algum tipo de variação, você está na hora de você fazer mais um ajuste. Por que passou a fazer acontecer isso? Por que começou a dar uma leve variada para cima ou para baixo? Essa sensibilidade vem da onde? Da sua amostra.
com o tempo, quanto mais variabilidade você tiver, quanto mais amostra você for construindo a tua base de dados ao longo dos anos, às vezes você trabalha com um produto que tem sazonalidade. Então, quanto mais variabilidade você vai tendo e coletando ao longo do ano, mais robusto e mais inteligente essa curva fica. E aí, conforme você for com o passar do tempo, a tendência é que praticamente você vai espaçar esse double check cada vez mais, porque você tem um produto já muito bem entendido e passou por todas as fases de variabilidade possíveis, tá? Então isso é muito importante. É claro que aqui, se você tiver alguma informação do teu fornecedor que porventura ele mudou alguma coisa, ou ele alterou alguma coisa no processo dele, ou o produto está diferente, das duas uma, ou você já vai pegar direto a informação quando chegar, porque o equipamento vai observar essa diferença, isso é fato. Eu tenho até um case disso, de uma amostra que chegou e o próprio NIR conseguiu identificar que ela era muito diferente, apesar dela passar pelos métodos primários de forma correta, ela tinha uma diferença espectral considerável. Então, isso a gente teve que fazer uma investigação mais a fundo, mas a ideia é você ter sempre esse double check para garantir a parte analítica, a parte matemática, o resultado final do parâmetro que está sendo analisado, porque a questão espectral é questão espectral, isso não muda, tá? Então é isso, esses são os 4 passos para como começar uma implementação do equipamento do NIR dentro da sua empresa, dentro do seu laboratório, dentro da sua fábrica, onde você trabalha, tá? Eu espero que tenha ficado muito claro quais são os 4 passos. A gente finaliza aqui essa aula de número 6, onde a gente pôde concatenar, podemos aqui observar quais são os 4 passos necessários e importantes, organizados para que você possa fazer essa passagem de tecnologia ou fazer essa inclusão de tecnologia sem o menor problema possível, utilizando a técnica do PDCA, que, lembre-se sempre, Plan, Do, Check and Act. Tá? Sempre muito importante isso para qualquer coisa, principalmente para cá. Tá? Nossa próxima aula é a parte 7. Eu vou falar um pouquinho de aceitação internacional. Então eu espero de coração que tenha sido muito proveitoso para vocês e aguardo todo mundo na próxima aula para a gente poder falar um pouco de como isso é visto internacionalmente. Tá bom? Obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima aula.